Se eu vou abrir a porta para as coisas de Deus, ou se eu vou dar passagem para que haja contaminação maligna. Observa que o menino estava ali no meio do rebuliço. Era um menino, né? Um jovem. É culto de família? Não. Era uma situação familiar. E onde é que começa a maioria dos nossos problemas? É família, né? Dentro de casa. Até uma menina dessa que só a única obrigação deles é só estudar, tirar nota boa e passar adiante, é um problema, né? Não quando a mãe manda estudar? É ou não é? Diga, Alice, você tem problema, Alice? Enfim, tem problema não. Tem não. Mas Pedro tem problema? Pedro tem, cheio de problema. A mãe dele tá lá, ela vai perguntar a ele. Mas enfim, se perguntar até um bebê desse, ele pudesse falar, e ele disse, eu tenho problema, eu quero mamãe e o peito não tá legal. Então assim, vamos andar com o Espírito Santo nesse culto, nessa tarde, para a gente entender o que é que o Senhor quer nos ensinar através dessa passagem. Através desse momento que Jesus olha para uma situação, um problema que está acontecendo há muitos anos dentro de uma casa. Aí Jesus chega e tem sempre quem, minha gente, hein? A multidão. É o cão, diga é o cão. Multidão é um negócio, né? Aí onde Jesus está, tem milagre, mas também tem multidão. Na sua vida vai ter Jesus fazendo milagre, amém? Amém. Mas também vai ter multidão. Então te conforma. Vai pegar briga com o povo, não. Porque vai sempre, tem que ter a multidão para espalhar o teu milagre. Tem que ter. Glória, aleluia. Deixa a multidão ver. E aí o que é isso aí? O que foi? Aí o homem chega bem humilde. Mestre, eu trouxe o meu filho. Eu trouxe o problema do meu filho. E os teus discípulos não puderam fazer nada. Aí, pastora, mas aí Jesus é cruel, né? Porque Jesus diz assim, oh, raça de incrédulos. Mas às vezes Jesus nos dá uma chacoalhada. Jesus manda a gente criar vergonha na cara. Até quando vai ficar vivendo essa situação aí, mendigando? Às vezes Jesus diz assim, até quando tu vai continuar com essa amizade que eu já disse que era para tu ter se afastado dela? Às vezes Jesus diz assim, até quando tu vai viver nesse relacionamento abusivo, pedindo para Deus mudar, que eu mude o coração, pedindo para o meu pai mudar o coração, quando na verdade quer mudar o teu, para te fazer entender que tu tem o melhor e tu pode viver o melhor nessa terra. Né? Mas eu amo, aí Jesus, porra, aí tu decide quem tu vai amar. A porta para quem tu vai abrir. É quando Jesus diz assim, geração de incrédulos, ele não tem fé não. Não que os discípulos não tivessem fé. Até porque Jesus no final disse que aquela situação ali só saía com oração e jejum. Mas Jesus estava vendo ali um quadro também de quê? De dúvida. Gente, a pior arma mais letal, uma das armas mais letais que Satanás tenta injetar na nossa mente é a dúvida. É a dúvida, porque quando eu duvido, eu estou dando um passo para trás. Ah, mas eu não acredito no que a senhora diz, não. Não acredite em mim, não, meu filho, porque eu só casei com um lá no Jainararipe. Eu só devo fidelidade a ele. Você não tem que acreditar em mim, não. Você tem que acreditar na palavra que Deus diz para a sua vida. É nela que você tem que acreditar. E quando é que eu sei que a senhora está falando em nome de Deus? Está nas escrituras o que eu disse? Se tá, meu filho, você está duvidando, você está perdendo. Você está dizendo assim para o anjo, pode ir embora. Vá. Quero não. Não duvide. Não duvide. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ah, mas não aconteceu, já se passaram tantos anos. Vai ver que tu não aprendeu ainda. O retardado é tu, não é Deus não. Aí olha para tu e diz assim, será que eu sou retardada? Ei, ninguém quer dizer, né? Agora se eu dissesse assim, diz pro irmão que está do lado. Será que tu é retardado? Diz pro irmão que está do lado, diz. Aí todo mundo vira a cabeça, né? Mas quando é para dizer para si, será que eu sou retardada? Esse tempo todinho, rapaz, não sei quantos anos que Deus me prometeu e nada sai do canto. A culpa é de Deus? Não. Porque se ele fez um mundo em 6, no 7 descansou, e por que que eu que estou retardando a bênção? Não é não? Não sou eu não? Alguma coisa eu estou fazendo de errado. É não, eu faço tudo certo. É o capeta, aí é o diabo, é? Quem pode mais? Deus. Né? Mas tem crente que acha que o diabo pode mais. Porque tem crente que morre de medo de macumba. Tem crente que morre de medo de quebrante.
Tem crente que morre de medo, que pastora, me disseram que meu nome está na boca do sapo. Era grande ou era pequeno? Se for ruim, a gente frita. Gia. A gente come gia, né? Mas uma galinha preta, minha irmã, galinha tanto faz, olha o racismo, ser preta como branca, da Angola, da pé seco, pé gordo. Contra Israel não vale feitiçaria nem encantamento. Mas isso eita, disseram aí que vai ter falência. Está repreendido toda falência nos meus negócios em nome de Jesus. Entenderam como é que vocês têm que fazer? Não simplesmente só dizer, está repreendido. Está repreendido o quê? Quem? Está amarrado. Quem está amarrado? Os cabelos? O que está amarrado? E quando Jesus disse assim, sai dele e não volte nunca mais, é uma ordem que Jesus está dando no espiritual. Aquele demônio nunca mais vai assolar aquele jovem. No processo de libertação mesmo, olha, eu disse que não ia, né? Mas olha, já está caminhando o negócio. Nós aprendemos que ao expulsar um demônio, a gente tem que lançar ele de novo no fogo do inferno e dizer que de lá ele não sai mais. Por quê, pastora? Porque vocês lembram da história lá do Gadareno? Eles entraram nos porcos. Se você expulsa, se você repreende, a palavra ali sai daquele lugar e vai para outro hospedeiro. Aí um problema que era pequeno, às vezes se multiplica. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Por isso que nós temos que entender o que é que Jesus nos ensina, né? O tempo que ele passou aqui, várias lições. Jesus não é só cura, Jesus não é só libertação, não. Jesus é o maior ensinamento que a humanidade pode ter. E esse ensinamento foi para mim e para você. E às vezes a gente perde, gente. A gente perde guerrinhas pequenas. Entrega tudo na mão de Deus. Quem foi que já entregou essa semana na mão de Deus? Eu joguei na mão do Senhor. Quem foi que botou nos pés na mão? Bichos poucos aqui, mami, tá? Quem botou nos pés e nas mãos? Além das mãos, ainda botei nos pés. Tá aí, Senhor. É? A gente jogou. Eu estava tão cansado que eu não aguentava mais não. Tá aí, Senhor, é teu. Aí, Senhor, lá vem esse trufo de novo. Por quê? Porque a gente se cansa de usar a autoridade. Porque a gente não anda vigilante. Quando Jesus diz assim, olha a incredulidade, aqueles discípulos andavam com ele, quantos milagres e quantos demônios aqueles discípulos não viram Jesus amarrar. Só que eles estavam fazendo o quê? Alguma coisa eles estavam fazendo de errado. Alguma coisa eles não fizeram por completo. Alguma coisa nós não estamos fazendo para que Deus bata o martelo. Mas se nós estivermos fazendo alguma coisa de errado, o erro vai ser corrigido hoje, amém? Amém. Porque eu quero sair desse culto sabendo onde é que eu errei. Eu quero sair desse culto sabendo onde foi que eu vacilei, para Deus me corrigir e a partir de amanhã tudo ser novo. Pastora, por que só amanhã? Porque hoje à noite eu não posso fazer mais nada. No meu caso, eu não posso fazer mais nada. Mas talvez hoje para você seja ainda a resposta. E aí, no meio daquela situação, do problema, Jesus e o tempo dele parado, né? Eu acho que Jesus era muito cabeça fria. No meio lá do alvoroço, a multidão olhando, o menino se batendo, o menino babando, o menino lá daquele jeito, gritando. Aí Jesus olha para o pai e diz assim, começou quando? A calmaria de Jesus, né? Parece que beberam café e começou quando, Zé? Isso aí. No meio do problema a gente se desespera, não se desespera não? Por mais que a gente canta, fica tranquilo, não se desespera. Ô Jesus, tá vendo não, Jesus? Né? Por mais que a gente cante e fica tranquilo, a gente não fica tranquilo no meio do problema. A gente não fica. E além de não ficar, ainda tem a multidão que chega e diz assim, tu não resolve isso aí porque tu não quer, né? Porque se eu estivesse no teu lugar, diz ou não diz a multidão? Mulher, tu não resolve isso lá é problema, mulher. Ainda é isso não, a multidão é muito arrogante, né? É o cão mesmo. Diz, mulher, problema é lá no Instituto do Cão, você vai lá, realmente lá é o problema. Mulher, problema é quem está na UTI, vai lá. Sim, mas olha para a pessoa, olha para a multidão, olha para a pessoa do lado, não, pelo amor de Deus.
Quando a multidão falar isso para você, você diz assim, tá, multidão, eles estão com problema, mas eu também tenho problema. E eu também tenho Jesus que pode resolver o meu problema. Me deixa ter problema. Chega um momento, me deixa chorar. Eu posso chorar. A multidão sempre acha que é pequeno demais o que nós estamos vivendo. Mas só quem tem uma pedra dentro do sapato sabe onde é que está indo. Sabe ou não sabe? E foi que eu comecei a achar que eu levar porrada na minha cabeça era normal. Das pessoas me traírem era normal. Eu não ser respeitada dentro da minha casa, onde eu boto comida, ser normal. Aonde foi que eu comecei a perder o meu moral e o meu valor? De eu achar que é normal. Aonde foi? A pergunta aqui é onde foi que começou, é a pergunta que Jesus está fazendo para você. Você quer ser curado? Olha, preste atenção que eu disse assim, vamos ver qual é o título. Não tem libertação, é cura. É cura. Gente, quando a nossa mente não está bem, o nosso corpo adoece. Se eu não estou bem, durante muito tempo a doença era estresse, não era só isso. Década de 80, 90 era só estresse. Hoje não, hoje a gente já tem outros nomes. É ansiedade, é depressão, crise de pânico. Não, mas é chorar que passa. Aí vamos orar como? Vamos orar para ser curado, se cure da depressão? Não, vamos orar para saber aonde foi que aquela tristeza começou. Porque tudo começou com uma tristeza. Tudo começou com uma decepção. E eu estou disposta a ir lá no passado para perdoar? Perdoar quem me feriu? Perdoar ali, recomeçar? Nós precisamos recomeçar se a gente quer ser curado. Ô pastora, mas eu não queria. Tá, a gente não pode voltar no passado, mas eu posso mudar a partir de agora, eu não posso? Eu posso andar curada a partir de agora, eu não posso? Aquele menino era jovem, começou na infância, mas aquele pai disse, mas se tu quiser, Jesus, se tu quiser, ele pode ser curado. Será que essa frase, olha aí, Jesus até acha graça. Eu imagino Jesus ironicamente dizendo, se eu quero? Será que eu não vim foi para isso? Jesus não veio, não foi para nos dar paz? Eu quero que você levante a sua mão, a direita ou a esquerda, a mão que você é a sua mão dominante. Se você for canhoto, levanta a esquerda, sua mão dominante. Eu quero que você feche os olhos agora. E você diga, a partir de hoje, eu vou viver a paz do Senhor na minha vida. Passado nenhum me condenará. Muito menos me aprisionará. Porque livre sou no sangue de Cristo. Amém. Glória a Deus. E o passado ele vem. Ele vem para dizer assim, olha, crente, antigamente era miconheiro. Olha aí, a irmã santa, antigamente era rodo da Itaoca, da motoquinha. Ficava com tudo que era boy magia. Porque o pastor está filmando, eu não posso dizer isso. Meninas. Com motoquinha, menina, isso era tão perigosa. Era. Mas eu não sou mais. Eu sou perigosa para o inferno. Ninguém podia apresentar ninguém para ela que me, derrubava. Sou livre. Hoje eu não derrubo mais. Hoje eu coloco de pé. Você tem que começar a entender isso aí que Jesus está te ensinando. Quando Jesus pergunta para aquele pai, vai dizendo assim, tá vendo? A culpa foi sua, porque você errou, foi porque você fez isso, por isso que seu filho está pagando um preço. Porque a multidão vai dizer que teus filhos, a tua casa, teu casamento, nada está dando certo, porque a culpa é... Val. A culpa é de quem? Não é não que a multidão diz? Tu é em cima dos meus filhos desse jeito, a culpa é tua. Teu marido é desse jeito, a culpa é tua. Não é não? Teu marido é desse jeito, a culpa é tua. Bota moral nesse marido. Se a mãe dele não botou moral nele, não ensinou ele, eu não vou botar. Não é assim não? Nós levamos a culpa. Só que
glória a Deus Todo-Poderoso. Ele levou primeiro a culpa sobre ele. Primeiro ele levou a culpa. Ele primeiro levou a culpa. E nesse diálogo não era assim, você é culpado, pai. Não. Era dizer assim, vamos corrigir. Vamos mudar a história. Vamos mudar o percurso. Você crê? Você crê que até dezembro toda a tua casa será liberta e convertida? Porque foi ele que disse, tudo é possível ao que crê. E olha, presta atenção como é interessante o detalhe aqui que o Espírito Santo está me dizendo. Quando eu estudei, eu não vi esse detalhe não, passou. Mas o menino era mudo. Falava não, não é não na tradução? Falava não. Surda, nem ouvia nem falava. O que o diabo quer fazer com a gente? Que a gente nem abra a boca nem escute o que o Senhor tem para nos dizer. Que a gente não abra, o que o diabo quer? Que a gente não abra a boca para quê? Para clamar. Porque aquele que clama, recebe. O diabo não quer que a gente clame, então ele bota logo um silêncio na boca da gente. Ele não quer que a gente escute, por quê? Porque Deus sempre vai enviar ali, na última, tô nas últimas, tô arrasada, pastora. Eu tava ali, ó, o caco do farelo, do caco do cerol, da pipa, que eu não sei nem se existe isso, né? Tava ali a farofa do vidro, cerol não é farinha pipa, né? Farofa do vidro, quando chegou um irmão pedindo água na minha porta, e ele disse, irmã, você vai dar um copo d'água? Como é que eu vou saber que eu era irmã? Aí eu dei um copo d'água, pastora, eu estava arrasada. Aí o homem olha para mim e diz assim, te levanta, tem bom ânimo? O Senhor me mandou aqui para te dizer. Aí começa o mistério. Porque Deus sempre nos estende a mão. Deus sempre nos estende a mão. Por isso que o diabo não quer que a gente fale, não quer que a gente escute. Olha que interessante. O demônio ali que manifestava do menino, deixava o menino falar e deixava o menino ouvir. E aí quando o menino ia ter discernimento, o menino tinha convulsões. Mas Deus, mas Jesus, né? Jesus ali, no propósito de Deus, chega na vida, naquela casa, naquele problema e diz assim, se você crê, a situação muda. Pastor, mas eu já ouvi tanto, ó, em todo lugar que eu vou, é aqui na CEAI, é lá não sei aonde, é lá no irmão fulano de tal, é na igreja não sei quem, tudo diz a mesma coisa e ainda não aconteceu. Grita aí bem, ó, vai crente cru. Vai crente cru. Deixa Deus te cozinhar. Só que creio, né? Porque cozinhar dá trabalho. Dá não trabalho? Cozinhar demora ou não demora? Cozinhar demora. Aí eu boto na panela de pressão. Deus não funciona na pressão. Quem funciona na pressão é o diabo. Tem gente aqui que Deus está cozinhando em banho-maria. Eita Deus! Ô pastora, sou eu? Não sei não me identifico com a cara não. Ele só diz assim, diga que eu estou cozinhando em banho-maria. Que o cozinhamento, como é cozimento? Ajuda, minha gente. O cozimento ainda é mais demorado. Por quê? Porque só Deus sabe como tratar as suas feridas. Porque só Deus sabe que feridas Ele precisa primeiro curar. Para a gente receber a bênção, para a gente viver a glória de Deus, é preciso, para vivermos a glória de Deus, é preciso o quê? É preciso ter maturidade com o Senhor. É preciso... Ei, é os dentes, é dente. É preciso, meus irmãos, se desligar de todo o passado. Deus não vai fazer aqui ninguém esquecer do passado, porque Ele dá Alzheimer para ninguém. Só que aquele passado não vai mais doer. Tem pessoas que quando lembram de outras no passado, sentem dor. E dizem assim, me feriu tanto, eu não sei, libera o perdão agora. Não, mas é que tem que me pedir perdão. Não, deixa de ser orgulhoso, libera o perdão tudo e dizer, eu perdoo. Eu perdoo ele, eu perdoo. Senhor, é para me seguir a paz, eu perdoo ele. Não significa que você vai botar ele dentro da sua casa, mas libere o perdão. Libere o perdão, porque quando você abrir a boca, o espírito imundo já perde a força dele. Eu digo, Senhor, eu perdoo. Ele me fez muito mal.
Eu apanhei demais. Não existe essa pessoa no meu passado, não. Eu estou aqui tomando a dor de vocês. Eu apanhei demais. Ele me violentava, Senhor. Eu queria muitas vezes morrer, nem pensar em voltar para casa. Mas eu libero o perdão hoje. Eu libero o perdão hoje, porque eu quero a minha paz. E quando o inimigo trouxer de novo as lembranças do passado, eu já liberei o perdão. Eu já liberei o perdão. Esse exemplo que eu dei aqui, eu não vivi. Eu me coloquei na dor de alguém que está aí. Que pedia a Deus para morrer, até que pensar em voltar para casa. Mas o Senhor disse que você tinha uma casa, agora você vai ter um lar. E que mais ninguém vai tirar a tua honra. Mais ninguém vai te desonrar. Mas é preciso a gente abrir a boca. É preciso ouvir. Olha o que é que Deus estava pedindo. Que liberasse o perdão. E que em seguida você falasse. Primeiro Deus diz, libera o perdão. Depois você fala, eu libero o perdão. E se você lembrar realmente dessa pessoa baixinho, diga o nome dela. Diga o nome dela, dessa pessoa. Aí eu preciso dizer o nome da pessoa que me magoou. A paz é tua. Não deixa o inimigo roubar a tua paz, não. Aquele pai, ele não tinha paz. A forma que está começando aqui está errada. Diz para a mente que amanhã ia passar o dia de fome. E precisa dizer, precisa. Quando você for entrar no propósito de oração, de jejum, dias antes você tem que dizer para você mesmo, dia tal eu vou começar. Para sua mente se organizar. Para você se blindar. Não se começa um jejum de qualquer forma, não. É por isso que muita gente quebra. E você quer, eu vou abrir meu coração para você. Eu fico doida. Fico. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu quebrei meu jejum. Eu comi pudim. Aí eu não aguentei, Aline. Eu não aguentei, Aline. Aí eu tive que comer porque Deus sabe. Aí eu fico pensando assim, ainda bem que é Deus que sabe, porque se fosse eu que pensasse, que soubesse, gente, eu fico louca. Fico. Sabe por quê? Porque Jesus não entra num propósito de brincadeira. Quando eu digo, Jesus, eu vou fazer um propósito de oração, eu preciso jejuar, eu vou entrar nessa batalha. Ele já ordena os anjos dele a respeito da batalha. Ele foi lá e resolveu a batalha, mas ele quer ver se eu sou guerreira. Aí ele está comigo. Aí no meio da batalha, meu irmão, eu paraliso tudo por causa de um pedaço de bolo. Eu me esqueci. Pois volto do começo, começa tudo de novo. Eu posso, pastora? Pode. É melhor você recomeçar do que você ser safado com Jesus. Porque quando você chama Jesus para ir no lugar, ele já foi lá na frente, resolveu tudo, ajeitou todo lugar para você chegar lá e nem um fio de cabelo cair da sua cabeça, que foi da vontade dele. Aí a gente banaliza com Jesus como se a gente marcasse com um amigo para ir para a festa. E aí dorme e diz, ai, mas sabe o que é? Estou cansado. Não é assim, não? Eu vou marcar. Vamos, nunca marca. Não é assim não que a gente faz com os outros? Ai, vamos combinar. Vamos, tá? Qualquer hora a gente combina. Nunca mais. E a gente está fazendo a mesma coisa com Jesus. Por que casta? Porque um demônio vai chamando a hierarquia maior. Vai chamando... Eu vou dar aqui um exemplo de uma casta. Uma criança abusada na infância. Ela foi abusada. Passou por anos naquele abuso. Aquele demônio ali, que tocava na vida, nos órgãos daquela criança, ele vai chamar um outro maior. Aquela criança, quando ela cresce, ela começa a repudiar quem ela é, sua identidade sexual. E às vezes, ela quer ser o quê? Se ela foi abusada por um homem, ela vai querer saber de homem? Não. Ela caminha para o lesbianismo. E aí, o lesbianismo, aí vem os traumas. E aí vem a reprodução, vem a prostituição,
vem a infidelidade. Você está vendo como um demônio vai chamando o outro. Não, pastora, mas eu conheço pessoas que foram abusadas e glória a Deus, porque foi liberta. Glória a Deus. Mas as pessoas que não são libertas, pode perguntar, pode conversar com essas pessoas que têm uma vida hoje sexual aí, perdida, sem fidelidade, que todas elas vão dizer o quê? Quando eu era criança, eu fui abusada. Eu assisto aquele programa, Quilos Mortais. Você não assiste, né? Ah, eu pensei que só eu que era esquisita. Eu assisto, toda sexta-feira. Então quem assiste vai concordar comigo. Todas aquelas mulheres e aqueles homens, eles relatam que quando eram crianças, eles sofreram abuso sexual. E o abuso levou eles a quê? A gula. Quase todos eles. Eu não assisti um que não tenha sido. E a única que eu assisti que não foi, passou sexta-feira a reprise, ela tinha uma mãe que entrou em depressão porque o pai faleceu. Então ela se viu sozinha e ali gerou todo o conflito. E o filho dela mais jovem, mais novo, também no mesmo caminho. Você está entendendo o que é casta? Você está entendendo o que é casta? Casta é uma hierarquia de demônios. E uma hierarquia de demônios, eu tenho que chamar logo quem é o primeiro. Onde foi que o primeiro... Será que o primeiro ainda está ali? Certa vez, uma manifestação eu era da Igreja da Graça. Gente, foi 2 horas de libertação de uma senhora. 2 horas de libertação, mais ou menos isso. E o pastor lá, até que o Espírito Santo deu discernimento para ele, que se chama o cabeça. Que foi por onde tudo começou. O primeiro que entrou na vida daquela mulher. Então ele veio. E o nome que ele se apresentou? Essa parte aí da pausa, viu? E o nome que ele se apresentou? Na hora de 40, ela não tinha nem 50 anos. Para você ver, basta um. E aí esse pastor, a senhora disse que não era de libertação, mulher. E não é não. Só que você tem que entender que você tem que ser curado para não haver a possessão. Você tem que ser blindado para não haver a manifestação. Porque nem tudo na vida da gente, bote na sua cabeça, nem tudo é possessão maligna. É você mesmo que é ruim. É você mesmo que não se vigia, é você mesmo que tem a língua grande. Agora tu aprendeu a ser falador com quem? Alguém na tua casa era falador. Porque não existe. Se o pai e a mãe não for fofoqueiro, como é que o filho vai ser fofoqueiro? Aprendeu com os vizinhos? Não, a gente não aprende nada com o vizinho, não. A gente tem que se reconhecer. Peraí. Por que eu tenho isso na minha vida? Isso me prejudica? Isso me prejudica? Aquele pai, quando ele chega para Jesus, é porque ele vê o que o demônio está fazendo com o filho dele. Ele pede ajuda, ele pede socorro. Se você não pedir socorro pela sua vida, quem vai pedir? Você tem alguém aqui que pode abrir a boca e dizer assim, se eu não pedir ajuda pela minha vida, fulano pede. Nenhum de nós. Salva as crianças. Mas por quê? Porque nós já conhecemos a Cristo. Nós entendemos que Ele tem o poder de paralisar todo o inferno por nossa causa.